nós falamos tão pouco desse assunto? Talvez porque nós não achamos que ele seja tão espiritual, número um, mas a gente vai ver que é. Talvez porque nós temos visto, tantos abusos nessa área e a gente, às vezes, se retém e não fala de um assunto que é tão significante na palavra de Deus. Talvez você não saiba disso, mas mais de 2.000 versos na Bíblia falam sobre a questão financeira. Quase metade das parábolas do Senhor Jesus tem esse assunto em pauta. E nós precisamos, sim, falar sobre esse assunto. Teve um homem de Deus no século XIX que disse o seguinte, abre aspas, estou convencido que não há assunto que a consciência humana cristã esteja mais mal informado do que da questão financeira. O nome dele era Samuel Chadwick, um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, e eu concordo com isso, eu creio que esse assunto é necessário que nós possamos esclarecer, e eu queria convidar você a abrir comigo lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo, que a gente possa entender. Jesus estava ensinando a palavra a uma multidão, milhares de pessoas, diz o texto, lá no começo do capítulo 12, e, de repente, um homem levanta no meio dessa multidão e pede a Jesus que a sua herança seja repartida entre ele e o seu irmão. O Senhor responde, quem que disse para você que eu sou repartidor de herança? E aí o Senhor, como ele não perdia a oportunidade, ele vem e conta uma parábola. E aí nós começamos no versículo 16, que diz assim, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico, o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruireis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. 20. Mas Deus lhe disse, louco, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Nós vamos pedir a Deus que possa falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele já está falando. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor a tua santa palavra. Nós te pedimos que o Senhor possa vir e falar aos nossos corações. Eu peço por cada vida que adentrou nesse local, que o Senhor possa abençoar, que o seu coração seja uma boa terra nessa noite. Eu faço menção também daqueles que nos assistem pela internet, pois a tua palavra não está, Senhor, sujeita ao espaço, ao tempo, à geografia. A tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. E eu peço que o Senhor possa ministrar a cada vida aqui presente, aqueles que estão à distância, porque nós precisamos ouvir do Senhor. Senhor, nos dá ouvido para ouvir a tua voz. Nos dá um coração entendido. Senhor, nossa mente é campo de batalha. Eu te peço que nós possamos ter vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. É um assunto relevante. Eu fico pensando, tantas pessoas, homens de Deus, muitas vezes seus caminhos foram desviados porque não souberam como lidar com a questão financeira. Tantos casamentos que foram desfeitos porque eles não conseguiram lidar bem com a gestão de finanças, com as questões do dinheiro. Tantas amizades, talvez, foram rompidas por causa desse assunto. Então, um assunto espiritual, sim, um assunto relevante, sim, é algo que nós precisamos aprender e aprender bem.
quando Jesus cita esse homem da parábola, a Bíblia fala já que ele era um homem rico. Mas o que aconteceu que aquilo que ele plantou, reproduziu, aquilo, né, ele prosperou, e a Bíblia diz que foi com abundância. Então, o homem que era rico, ele se tornou mais rico ainda, né? E ele, a Bíblia fala que ele pensava, que ele arrazoava consigo mesmo, o que eu vou fazer? O negócio está bom, o negócio está acontecendo, as coisas estão boas, né? E a gente vê que o homem era, sim, um estrategista, o homem era alguém que conseguia lidar bem com as questões. Eu tenho certeza, se ele estivesse vivendo nos nossos dias, ele seria considerado um grande empreendedor. Você não crê assim? Com certeza, se ele estivesse vivendo nos nossos dias, ele teria livros que poderiam ser publicados. Talvez ele teria um canal no YouTube. Com certeza ele teria, sim, muitos seguidores, pessoas, né, que estariam vendo o que ele estava colocando, o que ele estava postando. Talvez ele estaria fazendo conferências e pessoas pagando muito dinheiro para poder assisti-lo. Mas o que mais interessante, mesmo, né, a gente imaginando e trazendo para a nossa realidade, talvez hoje ele seria um homem famoso, admirado, mas o que importa realmente, o que faz a diferença é o que Deus diz. E Deus o chama de louco. Louco, louco. O que tem feito, o que tem preparado, para quem será? Ele faz essa pergunta. Eu saindo de casa, eu fui, antes de chegar aqui, eu dei né, vendo o que estava acontecendo, fui ver o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete da história. Seu helicóptero caiu e ele faleceu. Um homem rico, um homem cheio de saúde, um homem cheio de força, um homem cheio de fama, um homem jovem, muito jovem ainda. Nossa vida, ela passa muito rapidamente. E a gente precisa entender essas coisas e como lidar, e o que Deus pensa, o que Deus está pensando sobre esses assuntos que são tão importantes na nossa vida. Bem, de onde vêm as nossas informações sobre finanças? De onde vêm? Talvez venha dos seus pais, mas quando a gente olha a história dos nossos pais, eu creio que muitos talvez não entendiam desse assunto. Mas nós absorvemos tudo isso, porque eles nos ensinaram. Talvez venha da escola, talvez venha da mídia, talvez as informações que você recebeu sobre finanças venha de lugares que talvez eles não entendam muito bem. E a gente começa a absorver isso, né? E a gente começa a tomar esses passos. Talvez as informações que você recebe, que você lida com a questão de dinheiro, sejam dos gurus financeiros. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou assim, não, mas é bom isso me preocupou. Por quê? Por quê? Porque quando você olha para esses homens, o compromisso deles, muitas vezes, é muito pouco com a sua vida. Eles falam muitas coisas, eles, né, jogam, impostam muitas coisas, mas ele não sabe, de fato, quais são as suas tendências, aquilo que, de fato, chama a tua atenção. E se tem uma coisa que a gente tem entendido é o seguinte, um engano, quando nós olhamos o que é um engano é quando você pega 90% de verdade e você coloca com mais, né, 10% de mentira, e quando você junta esses dois, quando você coloca as duas coisas juntas, forma um terceiro elemento que nós chamamos engano. E esses 10% de mentira, muitas vezes, que vem empacotado junto, ele pode sim destruir a sua história. Pode destruir a história das pessoas. E tem tanta gente que está comendo, absorvendo tanto lixo, tantas coisas que não vão
te levar a uma vida sadia, uma vida que, de fato, vai agradar o coração do Pai. Estava estudando sobre a palavra motivação. A palavra motivação, ela é uma palavra composta que fala sobre, a primeira parte fala sobre motivo e a segunda parte fala sobre ação. O motivo da ação. Qual é o motivo da sua ação? Por que eu estou fazendo algumas coisas ou por que eu estou deixando de fazer outras? Tem muita gente que está sendo movido por cobiça, por avareza, por inveja, e a gente mistura tudo isso, e a gente não entende, a gente não faz uma pergunta a Deus, por que eu estou fazendo isso, ou por que eu estou deixando de fazer aquilo. E nossa gestão financeira não está ligado, às vezes, à visão do reino. E esse é o título que nós separamos para essa noite, porque eu creio que gestão financeira tem que estar ligado com a visão do reino. Porque se não for dessa forma, isso se torna preocupante, perigoso nas nossas vidas. O primeiro lugar que nós vamos é na Bíblia Sagrada. O lugar que, de fato, nós conseguimos as nossas respostas e que nós vamos conseguir entender esse assunto de uma forma mais clara. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o seguinte: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Eclesiastes 5, 10. Primeira de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Presta atenção que a palavra cilada, ela vai, quando você vai estudar no grego, pages, que é o mesmo que laço, que é o mesmo que armadilha. E em muitas concupiscências, que é o mesmo que desejo. Concupiscências ou desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. E diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A NVI diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, e levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que a palavra do Senhor diz. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, diz o seguinte. Preste atenção, porque a Bíblia está nos respondendo uma pergunta que nós colocamos. A palavra do Senhor diz assim, no 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 24 diz assim, de Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, preste atenção, não podeis servir a Deus e às riquezas. Gente, é complicado esse negócio. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a ver e estudar esses versículos, e quando nós comparamos com outros, que a palavra do Senhor diz, eu disse anteriormente, são quase 2.000 versículos que tratam da questão financeira de dinheiro, e a gente começa a olhar e tomar a Bíblia e ver homens de Deus,
né, começando lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz a palavra do Senhor que o Senhor nos fez fecundo e fala para que nós possamos multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominar sobre ela. Então, fala que o homem deve exercer esse papel. Quando nós olhamos a vida de Abraão, você vê que Abraão era um homem próspero, rico. Quando você vê a vida de Jó, você vê que ele era próspero, rico. Quando você vê Davi, quando você analisa a vida de homens como José, você vê que eles foram ricos, prosperaram. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver pessoas como o próprio Barnabé, que vendeu posses para poder contribuir com a obra do Senhor. Você vê homens como Cornélio, que tinha, sim, riquezas, era um homem bem de situação. Você vê José de Arimateia e tantos outros homens que tinham posses. Quando você olha lá em Mateus capítulo 25, quando fala-se da parábola dos talentos. Talentos era uma medida. O talento poderia ser de prata ou poderia ser de ouro, com um peso mais ou menos de 30 a 32 quilos, dependente do lugar que vinha esse talento. A parábola diz que um senhor saiu de viagem, ele deu a um dos seus servos 5 talentos, a outro ele deixou 2 talentos, e outro ele deixou 1. O que deu a 5, depois que ele voltou, entregou a esse senhor 10. Então ele teve um lucro de 100%. O segundo entregou 4, também conseguiu ter um lucro aí, um ganho de 100%. Mas diz a parábola que o terceiro teve medo e enterrou aquele talento, e quando o seu senhor volta da viagem, ele entrega o mesmo talento. E a resposta do Senhor para com ele foi dura. Ele falou, é preferível ter colocado esse dinheiro no banco. Como é que você me entrega a mesma coisa? Agora, esse aí eu vou passar para aquele que tem mais, porque ele soube lidar com isso. Então, você vê como é que nós vamos estudar e nós vamos entender que a palavra do Senhor, ela fala, né, de uma certa forma, que muitos versos que nós temos que ter cuidado com a questão do amor ao dinheiro, mas também nós vemos que lugares da palavra do Senhor nos chama a sermos responsáveis, gerir bem aquilo que o Senhor Deus colocou nas nossas mãos, que nós possamos, de fato, ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Isso é importante para nós. Você crê assim? Agora, com certeza, isso traz dificuldades, talvez, para que nós possamos conciliar tanto um ponto como o outro. E isso, né, eu quero trazer uma experiência minha, como lidar com isso, como lidar com essas questões da gestão financeira. E uma das formas que isso é uma experiência minha, tempo da minha vida que de fato, eu tive rendas, muitas coisas acontecendo, eu era dono de construção, e eu tinha 2 preocupações. Uma em ser negligente com aquilo que Deus estava colocando na minha mão, e não ser um bom gerente, um bom administrador daquilo que Deus tinha confiado em mim. E outra preocupação que eu tinha era ser fascinado, me apaixonar pela questão do dinheiro e perder tudo aquilo que Deus tinha separado para mim, tudo que Deus tinha prometido para mim. E eu creio que deve ser uma preocupação, deve ser um questionamento na nossa mente. Lá em Tiago, nós vimos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, eles se desviam da fé e se atormentam com muitos males. Então, teve um tempo que eu ganhei, né, bastante dinheiro e tinha essas 2 preocupações. E qual foi a solução? Como eu lidava com isso e como eu lido com isso, eu queria passar isso para você. Eu creio que uma gestão financeira correta é quando nós conseguimos, de uma forma paralela, unir e
né, ter isso bem claro na nossa mente, é trazer a visão do reino, buscando oportunidades para que a gente possa usar aquilo que Deus nos confiou, para que o reino de Deus se expanda. E assim nós guardamos o nosso coração, pois desesperadamente corrupto é o coração do ser humano. Ele se desvia muito facilmente. Nós, como pastores, nós temos, sim, tido experiência de pessoas que eles têm um comportamento antes da bênção e depois da bênção. Depois, quando estão, né, numa situação difícil, quando a conta no banco já não tem nada, as pessoas têm um comportamento e um procedimento. Mas depois que as portas são abertas, o coração facilmente se corrompe. Essas pessoas já não têm mais tempo para Deus. As pessoas já não têm mais tempo para a igreja. Essas pessoas começam a ter as suas prioridades mudadas, começam a olhar para muitos lugares, mas não tem tempo mais para o Senhor que o abençoou. A gente tem visto isso acontecer na vida das pessoas e isso é preocupante. O que aconteceu? Quando o dinheiro vinha e eu falei assim, o que eu posso fazer? Como eu posso, de uma certa forma, não permitir que o meu coração se corrompa e que isso não roube a minha vida, a minha comunhão com Deus, aquilo que de fato é importante, porque nós vimos na história desse homem que nós acabamos de relatar, ele ganhou o mundo todo, mas perdeu a sua alma. E quando a gente lida com essas questões pessoalmente, de uma forma que tem a ver com a sua própria vida, a gente começa a ponderar. Então, como eu lidava com isso? Meu coração sempre estava olhando uma oportunidade para que eu pudesse, de uma certa forma, me envolver com o reino de Deus. Tudo que você pensar, aí eu já me envolvi. Teve uma oportunidade, uma época, que o irmão estava precisando, chegou com a família, estava numa situação complicada, trabalhando, não estava tendo tempo, e a gente conversou, ele me chamou, nessa época não tinha Betel ainda, estou falando de 20 anos atrás, 21 anos atrás. O que acontece? Vendo aquela condição, eu vendo aquela condição daquele irmão, e ele estava passando uma dificuldade muito grande, eu investi na vida dele para que ele pudesse se tornar um homem que ia mexer com caminhões. Quando nós tínhamos a oportunidade de contratar pessoas para que pudesse trabalhar, nós já tínhamos a consciência clara que ali nós não estávamos somente contratando uma pessoa para que pudesse nos servir, mas uma alma que poderia, sim, ter um relacionamento com Deus, que poderia conhecer Deus. Isso aconteceu várias vezes, aqueles que me acompanharam naquela época podem testificar disso. Eu estava me lembrando, quando eu estava colocando as minhas anotações aqui, que em Filadélfia, o primeiro jornal brasileiro que aconteceu aqui, que foi fundado aqui, se chamava Brazilian Newsweek. E eu tive a oportunidade de estar envolvido nisso para que pudesse, de uma certa forma, o reino de Deus ser expandido. Isso, eu estava tratando de cuidar do meu coração, em primeiro lugar, e usar as coisas que Deus estava trazendo nas minhas mãos para que pudessem ser invertidas no reino de Deus. Isto, de fato, nós chamamos de gerenciar finanças. Porque quando você olha a história desse homem que nós acabamos de ler, você vai ver que ele usou o pronome eu várias vezes, meu várias vezes. E o Senhor vem e traz um relato, ele fala assim que ele não foi rico, ele não foi generoso, ele só pensava em si mesmo, e o Senhor o chama de louco. Louco. Quantas pessoas que começam a lidar com a questão de dinheiro e elas começam a perder o rumo, perder o caminho. Nossa igreja começou por causa de uma dessas loucuras, vamos dizer assim, de sonhar com as coisas do reino, de pensar que um dia
uma instituição que começou com 2, poderia estabelecer homens, missionários, profetas, pastores, vidas conseguirem a conhecer o Senhor. Isso é gratificante para nós. Por quê? Por que você está falando isso, pastor? Estou falando isso porque eu sei que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviam da fé. Muitos nessa cobiça começam a andar longe do Senhor Jesus. E o seu coração começa a esfriar. A conclusão que eu cheguei é que nós precisamos fazer, sim, sermos responsáveis com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Fazer uma gestão financeira responsável. Mas a única forma que eu consigo fazer isso, para você que teme a Deus, você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pode dar um amém, igreja? A gente tem escutado tanta coisa. A gente tem sido desafiado com tantas possibilidades. E às vezes eu vejo que as pessoas andam confusas a respeito disso. Gestão financeira, para o mundo, quando você vai estudar com uma forma que tratam isso, elas têm 3 bases. E para o homem de Deus, para a mulher de Deus, tem 4. E eu quero falar para vocês quais são. Primeira coisa é o ganhar. Ganhar o quê? Salário, uma herança, uma comissão, vendas. Isso é o que você consegue ganhar. Tem muita gente que é muito bom para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro de uma forma muito fácil, tem assim o dom de ganhar dinheiro. Mas ele não consegue lidar muito bem com a segunda etapa, que é o guardar. Ele ganha, mas ele não consegue guardar. O dinheiro vem e vai. Né? Não levanta a mão não, tá, irmão? Mas você sabe o que eu estou falando, né? Parece que tem um buraco. Ou seja, o sactel furado que nós falamos. A forma que vem, ele vai. Então, como gastamos, né, o dinheiro, muitas vezes? Talvez com comida, com vestimenta, né? As irmãs um pouco mais. Não? Amém, irmão? Sim, irmão, ou não? Irmãs, é verdade, irmãs. Com moradia, com transporte, a gente vai gastando. Mas outra base, então, é o ganhar, o guardar e o investir. E aí, pouca gente consegue, de fato, entender como que nós podemos investir o nosso dinheiro. E aí a gente vê a parábola dos talentos, e a gente vê que o Senhor, que chegou ali para conferir o que tinha acontecido, ficou irado, porque aquele homem tinha enterrado aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Que amamos o Senhor Jesus, nós temos um 4º princípio que nós não podemos esquecer, que é o princípio da honra. O Senhor nos permite que nós tenhamos recursos, dinheiro, para que nós possamos honrar a Deus. E isso não pode, a gente não pode perder essa oportunidade na nossa vida. O que é honrar? Honrar é dignificar, é conferir honra, é louvar. Né? Como eu planejo isso, como eu faço isso? Eu dou importância, né? Eu confiro valor com a minha herança, com aquilo que Deus permitiu que eu tenha, com o legado que eu vou passar para aqueles que, né, o Senhor Deus me deu como responsabilidade, os meus filhos. A minha herança. A vida de um homem, Kobe Bryant acaba de morrer. Mas a vida de um homem dura aí 70 anos, 80 anos. Eu tenho certeza que o homem pode ser o melhor economista, o melhor gerente financeiro possível, que ele não vai conseguir, depois dessa vida, levar absolutamente nada daquilo que ele conseguiu. A palavra do Senhor diz que da forma que nós viemos ao mundo, dessa forma nós vamos partir. E aí nós vamos acertar conta com aquele que nos deu vida.
E quando nós falamos de honra, é aquilo que nós entregamos a Deus. Deus permite que nós tenhamos as coisas para que nós possamos, de fato, honrar o Senhor com as nossas finanças, com aquilo que o Senhor Deus nos permitiu ter. Às vezes a gente fala de dízimo e oferta e as pessoas pensam, pô, já está falando disso outra vez? Mas nós não conferimos, nós não entendemos que nós estamos fazendo é incentivando as pessoas a honrar a Deus e também honrar o próximo, a pessoa que você ama, os seus familiares, os seus filhos. Nós vamos passar aquilo que o Senhor tem permitido que nós tenhamos, nós vamos passar para aqueles que o Senhor Deus nos deu, os nossos filhos. E aí nós podemos falar sobre herança, né? E eu estava pensando, estudando sobre a questão de herança, porque uma coisa muito importante é o legado, aquilo que você está fazendo, está se esforçando, aquilo que você está lutando, você vai passar para frente. E nós vamos entender disso. É um assunto importante para nós. E tem 7 tipos de herança, 7 tipos de herança. Nós temos e vamos passar a herança física, né? Das coisas físicas bens que nós vamos ter nessa vida. E alguns não valem a pena, mas nós vamos deixar. Então, nós vamos passar também uma herança moral. O que é a herança moral? A transmissão de princípios, que um pai transmite para os filhos, né? Nós vamos passar a herança cultural, é a transmissão de costumes. Nós vamos passar a herança genética, você vai passar, já passou para os seus filhos, aquilo que é genético da tua parte. E essa nós não podemos mudar absolutamente nada, já aconteceu. Você vai passar uma herança monetária, um dinheiro, um recurso, e nós temos responsabilidade nisso. Existe a herança emocional, né, de transmissão de afeto, de emoções, e também existe a herança espiritual, que está ligada à transmissão de bênção e maldição. Tudo isso nós vamos passar aos nossos filhos. E nós precisamos de entender como nós estamos lidando com isso, né? A questão de herança de bens, e tem a ver com o nosso assunto, gerência, né, de finanças, tem bens que muitas vezes dão mais trabalho do que alívio para aqueles que vão ficar. Tantas famílias foram divididas porque nós não entendemos que nosso tempo aqui é limitado e que nós temos que gerenciar aquilo que Deus tem nos dado para que nós não venhamos trazer enfado e canseira para aqueles que vão ficar depois. Ah, pastor, mas isso é só quando a gente fica velho, não sabemos. Talvez Kobe Bryant estava pensando que isso aconteceria só daqui a 40 anos. E depois que acontece isso, as pessoas, aqueles que, irmãos, primos, né, eles podem sim, talvez, se separarem, entrarem em litígio, contenda, porque nós não entendemos que nós precisamos gerir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com responsabilidade. E eu queria deixar para você, amado irmão, amada irmã, 4 pilares para que a gente possa, de fato, entender e ser bem-sucedido na gerência das nossas finanças, independente da quantidade que você tem. Vocês são empreendedores, amém? Claro que são, independente da quantidade, você está gerindo as finanças que o Senhor permitiu que você tenha hoje. Agora, se você é um bom gestor ou um mau gestor, é outra coisa. Mas, com certeza, o Senhor permitiu que você tenha algumas coisas, né, alguns bens que você tem que lidar com ele, e você precisa entender, e eu preciso entender princípios espirituais para que nós possamos fazer isso bem. São 4 princípios. O número 4, quando nós olhamos na Bíblia, você vê que você tem assim, lugares que apontam para o equilíbrio. E é interessante que a cadeira que você está sentando tem 4, né, pernas aí, né? Se tirar uma, o que acontece? Cai, não cai? A mesa tem quanto? Se tirar uma perna da mesa, o que acontece? Cai, né? Então,
O 4 é o número do equilíbrio. Então, eu queria deixar para vocês nessa noite 4 princípios que vai, de fato, trazer equilíbrio sobre a sua vida, que a gente não pode esquecer nenhum deles. Amém? Então, podemos começar? Primeiro princípio, igreja, para que você possa, de fato, ter uma vida financeira saudável, para que você possa, de fato, agradar o coração de Deus, e que você não ouça, em nome de Jesus, você não vai ouvir essas palavras dos lábios do nosso Senhor. Louco, louco. Hoje requeriram a tua alma, e o que você está fazendo é para quem? Primeira coisa, é que nós possamos entender o que é prioridade. Eu queria que o Wagner colocasse lá em Ageu, capítulo 1, versículo 3, a partir do 9. Preste atenção, amada igreja, isso é muito importante para a nossa vida. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Volta, porque não é isso não. 3, 4. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas, falando do templo do Senhor? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido aqui, igreja? Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo aonde? Sabe o que é um saco furado? Não importa aquilo que você coloca em cima, ele vai sair lá embaixo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, é o Senhor falando, eu com um assopro o dissipei. Por quê? O Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Prioridade. Se nós não tivermos prioridades com as coisas do Senhor, esquece prosperidade, esquece ver o favor do Senhor cair sobre nós. Se nós colocarmos o Senhor em segundo, em terceiro, em quarto plano na nossa vida, o próprio Deus, por quê? Porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Agora nós pertencemos a Ele. E quando nós esquecemos disso e começamos a priorizar outras coisas, priorizar vem da palavra primeiro, gente. A gente está atirando no pé. Tirando no pé, eu creio que foi uma linguagem bem antiga, porque as pessoas antigamente andavam com os revólveres, né, na cintura, e às vezes o disparo saía e batia, e picotava o próprio pé da própria pessoa. O que o Senhor está falando conosco? Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Permita que você, de fato, cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor quer te abençoar, igreja. O Senhor quer que você seja um homem próspero, uma mulher próspera. O Senhor, o dono do ouro e da prata. O Senhor quer que nós possamos, de fato, comer o melhor dessa terra. Mas o Senhor também conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas tendências. Ele conhece as nossas inclinações. Ele conhece as dificuldades que nós temos que lidar. E quando nós, pouco a pouco, começamos a nos desviar do caminho e não colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, Ele começa a tratar conosco no lugar que nos dói.
E não tem um lugar que dói como o bolso. Então, queria que você considerasse isso, colocar o Senhor em primeiro lugar. Segundo princípio, segundo pilar, para que você possa, de fato, ser bem-sucedido e que a sua vida possa ser próspera nessa terra. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que você vai conseguir alguma coisa. Nós somos, quando se fala de gerência monetária de dinheiro, finanças, se tem uma coisa que faz toda a diferença, é constância. É você começar e terminar. A nossa caminhada de fé não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que de fato, gasta tempo. E a gente precisa ser constante com Deus, constante com as pessoas, começar uma coisa e terminar. O seu sim ser sim, o seu não ser não, porque a palavra de Deus diz que o resto aí, que vem o mais do que isso, é do maligno. A gente tem que entender outra vez e começar a estudar sobre ética. Porque se tem uma coisa que nós temos visto, que as pessoas, elas falam uma coisa e fazem outra, e não conseguem entender que as suas vidas são testemunhos vivos, que nós testificamos com as nossas atitudes, e a inconstância, ela não nos ajuda em nada, absolutamente nada. O contexto do texto de Tiago é pedir a Deus para que nós possamos ter sabedoria e graça, e fé. Mas se nós somos inconstantes diante do Senhor, um dia nós vamos servir a Deus, outro dia nós não vamos servir mais. Dependente das circunstâncias e dependente das lutas que nós estamos passando, nós vamos reconsiderar a nossa caminhada com Deus. Inconstante. Relacionamento com a igreja, inconstante. A forma de você dizimar, na forma de você ofertar na casa do Senhor, inconstante. Inconstante em servir a Deus, inconstante nos compromissos que você tem com a sua casa, com a sua família. Aquele que é inconstante no tempo, ele vai ser inconstante na sua vida financeira. Aquele que é inconstante com Deus, essa mesma inconstância, ela vai se manifestar em outras áreas da sua vida. Então, a constância faz toda a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Terceiro princípio, generosidade. E eu queria, por favor, que dessemos lá em 2 de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Que verso tremendo! Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos para o 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá a semente, ou que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa, o quê, igreja? Vai mais, ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Vai além da tua sementeira. 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo, não somente em um aspecto, não dois aspectos, mas em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, por você e por mim, sejam atributadas, sejam dadas graças a Deus. Ou seja, você vai ser um instrumento para que as pessoas, para que as vidas possam dar graças a Deus. Deus quer nos usar, mas nós temos, de fato, de entender que nós precisamos desenvolver um coração generoso, um coração doador, um coração que
se compadece das pessoas. Hoje veio um homem aqui, um senhor já de idade, talvez uns 50, 60 anos de idade, ele falou assim, ó, vim aqui conversar com o senhor, pastor, não sei se o senhor lembra de mim, eu vim aqui 4 anos atrás, porque vocês tinham comida, ele lembrou, ele esteve aqui mesmo, é uma realidade, e ele disse, eu fui diagnosticado com diabetes e eu perdi meu trabalho. Não posso dirigir, e ele me mostrou a foto dele dirigindo um ônibus. Ele falou assim, já não posso dirigir mais porque eu posso colocar a vida das pessoas em risco. Eu posso ter um ataque ali no momento e eles não permitem mais que eu dirija. Então, eu estou lidando com a questão do aluguel, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina no meu carro, mas eu estou satisfeito porque eu consegui um trabalho. E eu vim aqui pedir ao Senhor que se o Senhor pode me ajudar para que eu possa passar o final de semana. E aí, quando ele falou assim, imediatamente, eu falei, quanto o senhor está precisando? Eu passei a mão na carteira e fui entregar a ele, e ele falou assim, o senhor quer que eu assine um recibo? Eu falei, não preciso de recibo, o senhor pode ficar, não tem problema. E ele falou assim, não quero, eu não vim aqui pedir ao senhor por dinheiro, eu quero que o senhor possa me emprestar, porque eu vou pagar o senhor. Por que eu estou contando isso, gente? Você vai se encontrar com pessoas, situações, que de fato você vai ser generoso, ou seu coração vai ser endurecido. E isso pode ser assim Deus, testando a sua vida. Não é porque Deus precisa saber, não, porque Deus já te conhece. Ele sabe quem é você. O problema é que eu e você, nós não nos conhecemos. Nós temos ideias, às vezes, equivocadas a respeito de nós mesmos. E o nosso coração, de fato, às vezes, precisa ser exposto, para que a gente possa se arrepender. E a gente possa, de fato, ter uma vida que agrada o coração de Deus. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos, de fato, entender que aquilo que Deus tem colocado na nossa mão é para que a gente possa ser generoso com o próximo e, principalmente, com o Senhor. Ele precisa? Não, mas nós precisamos. Nós precisamos disso. Quando você vai no capítulo 7 desse versículo, a última palavra ali fala de toda boa obra. Quando você vai no grego é ergon, que fala que você vai superabundar em todo o seu trabalho. Pode colocar para mim, Wagner, no 7. Ampla suficiência para superabundez. Abundar é uma coisa, tá, irmãos? Superabundar vai além. Em todo o trabalho. Tudo aquilo que você colocar as palmas da vossa mão, o Senhor vai te abençoar quando nós, de fato, entendemos os princípios que a palavra do Senhor nos deixa. E nosso coração não seja um coração usurário, um coração duro, um coração que não alinha com o coração de Deus. Nós vamos superabundar em todo o trabalho, em toda a obra, em tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós estejamos envolvidos. Então, nós precisamos de desenvolver a prioridade com as coisas de Deus, nós precisamos desenvolver a constância, nós precisamos, de fato, entender o que é generosidade e nós precisamos entender o que é sabedoria. Se você trabalhar duro, se você conseguir aprender muitas coisas com os gurus financeiros que tem aí, você talvez consiga ficar rico. Eu não tenho dúvida disso. Você pode sim ficar rico, você pode ficar bem de vida, você pode conseguir muitas coisas, mas ao mesmo tempo você pode se tornar um miserável. Porque você ter dinheiro não significa que você é próspero. Você ter dinheiro não quer dizer que você está bem com Deus. O fato de você ter dinheiro não
significa que um dia Deus pode também te chamar de louco, louco. Vamos pedir a sua alma, e o que você tem para apresentar? Mas você pode e você deve pedir a Deus que conceda sabedoria. Sabedoria agrada o coração de Deus. E nós vamos ler lá em 2 de Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7. A palavra foi deixada para nós, não para encher página de Bíblia, mas para que nós possamos aprender com Deus. E ali conta a história de um homem que foi sábio diante do Senhor. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Imagina Deus fazendo essa pergunta para você. O que você pediria? Qual seria o teu pedido? Se Deus te aparecesse de noite, num sonho, numa visão, e te falasse: agora é você, fala aí o que você quer. Pode falar que eu vou te dar. O que você ia pedir a Deus? Interessante, né? Vamos ver o que um homem de Deus pede. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão. Olha a resposta de Deus quando Salomão faz esse pedido a ele. Portanto, foi este o teu desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dadas a ti, e te darei riquezas, bens, honras, as quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá o quê, igreja? Igual. Nunca vai haver outro como você, Salomão. Porque você não pediu riqueza, você não pediu honras, você não pediu a morte daqueles que te aborrecem, mas você pediu sabedoria e conhecimento, para que você pudesse julgar esse povo. Então eu vou te dar tudo isso. Aquilo que você pediu eu vou te dar, aquilo que você não pediu também eu vou te dar. Em outras palavras, eu quero te abençoar agora. Agora o seu coração está pronto para receber. Agora você está, o jeito que eu queria que você estivesse, você agora vai receber da parte do Senhor. E a gente tem que fazer essa distinção. Porque você pode, de fato, conseguir informações, você pode sim conseguir, conhecimento, mas existe uma diferença grande, enorme entre conhecimento e sabedoria. Informações nós conseguimos no Google, no YouTube, conversando com as pessoas, nos informando aqui, nos informando ali, conversando com profissionais de determinadas áreas, formando uma equipe. Nós conseguimos nos informar, nós conseguimos uma network para que nós possamos ser bem sucedidos naqueles ramos. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que quem concede sabedoria é Deus. E você pode estar sem um dólar no bolso. Se o Senhor te enche de sabedoria, você se torna um homem próspero. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de priorizar Deus, nós precisamos de ser constante, nós precisamos de ser generosos com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Se Deus te deu, é porque você, de fato, também precisa dar. De graça você dá, e de graça você recebe da parte do Senhor. E nós precisamos, de fato, pedir a Deus que nos encha de sabedoria e conhecimento da vontade dEle, porque dessa forma nosso coração vai estar pronto para receber do Senhor. Nós podemos ser, sim,
um povo que vai marcar essa cidade, um povo que não está condicionado a fazer tudo a mesma coisa, um povo que está pronto para prosperar. Eu fico perguntando a Deus, Senhor, por que que as pessoas vêm para esse país, os homens, os brasileiros, e eles se tornam carpinteiro ou cimenteiro aqui nesse lugar? Por que que nós não podemos tomar áreas de Filadélfia? Por que que nós não podemos ser empresários? Por que que nós não podemos ser gestores, investidores, homens e mulheres que vão ensinar outros? E a resposta, sabe o que é? A resposta é porque o nosso coração ainda está muito apegado ao dinheiro e pouco apegado a Deus. A partir do momento que nós nos apegamos a Deus e os princípios do reino gerirem a nossa caminhada, nosso coração está aberto para poder possuir a terra. O Senhor nos fala para possuir a terra. O Senhor nos manda possuir a terra. A palavra do Senhor nos ensina que o vencedor, o vencido, ele é escravo daquele que é o vencedor. E muitas vezes a gente vê que nós estamos sendo vencidos, nós estamos sendo escravizados pelo sistema, escravizados pelo tempo. O tempo de 24 horas é para todos nós aqui, não é mais tempo para um, menos tempo para outro. Como que nós estamos gerindo o nosso tempo? Como que nós estamos gerindo o nosso tempo em relação àquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Será que a motivação nossa tem sido qual? Motivo, ação. Qual é o motivo que traz ação na sua vida? Enquanto for o dinheiro, enquanto for somente para fazer aquilo que tem que ser feito, a gente com certeza, a gente vai começar a andar em círculos. O que nós precisamos é entender que Deus quer nos usar. Para nos usar, Ele precisa, de fato, que nós possamos conquistar a terra. Como que nós vamos conquistar a terra se nós não conquistarmos primeiro o nosso coração? Se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, nós não estamos prontos. E se nós não estamos prontos, nós vamos continuar nessa corrida maluca. Nós precisamos colocar Deus no centro das nossas vidas. Deus tem que ser prioridade. E o dia que isso acontecer conosco, eu tenho certeza que nada nos será difícil demais. É para construir o templo, nós vamos construir o templo. É para fazer uma festa aqui, para que nós possamos convidar a Filadélfia, os brasileiros, a gente vai ter recursos para fazer. Se é para ganhar pessoas, para fazer evangelismo, nós vamos ter condição de fazer. Enquanto o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, eu tenho certeza que a gente vai continuar no mesmismo. Então, eu acho que vale a pena a gente entender, né, o nosso próprio coração e como que nós estamos vendo as coisas e como nós estamos entendendo Deus. Recursos, o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Agora, a pergunta que fica no ar é o seguinte: o que é que nós vamos fazer com os recursos que Deus colocar nas nossas mãos? Será que o nosso coração continuará íntegro, mesmo depois que nós tivermos os recursos? Será que o nosso tempo de devocional ele vai mudar? Será que nosso comprometimento com a causa de Cristo ele vai ser diferente? Porque talvez eu estou ocupado demais e já não tenho tempo para Deus? São perguntas que nós temos que fazer e temos que ter resposta. Se nós, de fato, queremos sair dessa rotina que muitas vezes tem nos impedido de andar com Deus, e muitas vezes, presta atenção nisso, o trabalho pode fazer isso sim. Essa estratégia não é nova. Quando você vê Faraó, quando ele queria impedir o crescimento do povo de Deus, foi a estratégia que ele empregou ali. Ele aumentou o trabalho, ele aumentou a carga, e o povo já não poderia produzir mais, crescer mais. Então, não quer dizer que trabalho vai fazer com que você cresça, mesmo. O que faz com que você cresça é você ter, de fato, uma visão de reino.
Por quê? Porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você não é um qualquer. Aquilo que os homens estão fazendo aí fora, as propostas, as suas não podem ser as mesmas. A sua visão, ela tem que ser ampliada, você tem que ver além. Por quê? Porque você é servo do Deus Altíssimo. Você é mulher de Deus, você foi chamado com propósito. E com certeza, prosperar para Deus, te prosperar não é difícil. Você já se perguntou por que muitas vezes parece que está andando no mesmo lugar? Por que o fusquinha está atolado? Por que a lama está subindo? Por que a fumaça está embaçando tudo e você não consegue sair do ponto A e ir para o ponto B? Por que o sactel está furado, gente? É porque, de fato, tem coisas aí que, dentro do coração, que tem que ser trabalhadas. Se o Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata ou não é? É o Deus que nos dá recurso ou não? Agora, se o nosso coração estiver desalinhado com o coração de Deus, eu quero te dizer uma coisa aqui, não é para te deixar triste, não, esquece. Esquece. O Senhor te ama tanto que Ele não vai permitir que você cresça. O Senhor te ama tanto que Ele não vai permitir que você prospere. E você vai ter que continuar andando aí nesse ciclo, porque no ciclo a tua dependência é maior. Fora dele você se torna independente. Você começa a achar que é grande. Você começa a achar que pode. E a sua vida já não tem as mesmas prioridades. Eu creio que Deus quer te prosperar. Eu creio que Deus quer fazer que a sua vida seja como uma luz no alto de uma montanha. Que você possa ser um referencial, que você possa ser uma pessoa, que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu quero seguir esse homem, eu quero seguir essa mulher. Porque o coração dela não é ganancioso, o coração dela não é cobiçoso, o coração dele não é como o coração de muitos que eu conheço aqui. Ele é generoso, ele teme a Deus, ela teme a Deus. E eu estou batendo nessa tecla e quero, insistir com você nisso, porque se nós não vencermos nessa área, na área financeira, a nossa vida não prospera em outras áreas. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, eles se desviam da fé, da caminhada com Deus. Eles começam a colocar os olhos em outros lugares. E aí, está fadado para o desastre. A casa cai. Por quê? Porque Deus te chamou para ser bênção. Bênção nessa terra. Deus permitiu que você saísse do Brasil para você ser bênção nos Estados Unidos da América. Deus te plantou em Filadélfia para que você seja uma bênção nesse lugar. Para as pessoas olharem para você e verem referencial de Deus na sua vida. E quando você prospera, o reino de Deus prospera, a igreja prospera, e o testemunho do Senhor se torna verdadeiro na sua vida. E a gente precisa, de fato, entender isso. Deus te dê graça para que você entenda isso. É tempo de mudança, é tempo de recomeço na sua vida. É tempo de deixar o passado, as experiências erradas, e pensar, Deus quer o meu melhor. Os planos de Deus para a minha vida são planos de paz, gente. Deus quer coisa boa para você. Pode dar um glória a Deus, né? Deus quer coisas grandes para você. Por que não? Porque a mão do Senhor não está encolhida para o Senhor não fazer como Ele fez. Ele fez com os homens do passado, Ele fez com Moisés, Ele fez com José,
Ele fez com Jó, fez com Abraão, foi fazendo no decorrer da história. Mas o Senhor prospera aquele que o coração está ligado ao coração de Deus. E é isso. Como prosperar, pastor? Como gerir as minhas finanças? Colocando o reino de Deus, a visão do reino em primeiro lugar na sua vida. Aí está o segredo do sucesso. Nada vai te parar. Ninguém vai conseguir te deter. Porque se o Senhor é com nós, quem que vai ser contra nós? E aí a gente pode sim olhar e olhar a situação, as dificuldades, porque todos passam por dificuldades, e saber que de fato é uma questão de momento. O Senhor, como me abençoou ontem, Ele vai me abençoar amanhã, mesmo que eu passe por tribulações na minha caminhada com Ele. Isso, com certeza, faz toda a diferença na minha vida.